muito bem-vindos ao canal do Sítio das Calopsitas. Eu sou a Suzana, hoje eu tô aqui com o Giruzinho. E o tema do vídeo de hoje vai ser a respeito de qualidade e como armazenar a comida da sua calopsita de forma correta. Vai valer pra você que tem uma calopsita, que tem um papagaio, um gato, um cachorro e até uma iguana. Muita gente não sabe, mas é um tema muito importante, porque não adianta nada você ir lá comprar a ração mais cara do mercado, guardar errado e no final perder as propriedades dela. A gente vai falar sobre o que você não deve fazer, como é que as pessoas normalmente guardam a ração dos animais e tá totalmente errado, e do jeito que é correto. Então bora começar o vídeo de hoje. Como aqui é um canal de calopsita, o foco vai ser mostrando alguns alimentos de calopsita, mas como eu já disse, esse vídeo vai servir para qualquer um. A gente vai falar dos principais pilares de como se guarda a ração da maneira correta. Quais são esses pilares? Temperatura, umidade, claridade e contato com o oxigênio do ambiente. O primeiro que a gente vai falar então é a respeito da umidade. Sempre numa ração que se preze, você vai estar lá no rótulo escrito, guardar em um lugar seco. Por que isso, gente? Todas as rações, elas são feitas com controle de umidade, ou seja, naqueles grãos tem a quantidade de água que aquela ração tem que ter para ter boa qualidade. Contudo, quando a gente guarda os alimentos em banheiro ou na área exterior da nossa casa, que quando chove o ar ambiente fica mais úmido, acaba contaminando essa ração. Essa umidade excedente pode gerar um meio propício para a proliferação principalmente dos fungos. E quando o alimento do seu animal está, entre aspas, fungado, além dele perder a qualidade de sabor, de cheiro e crocância, ele vai estar contaminado com um micro-organismo que pode ser patogênico. Ou seja, o seu animal pode ingerir aquele alimento mofado e ficar doente. Os principais fungos que causam essas doenças são os bolores. E eles crescem muito facilmente com um pouquinho só de umidade que você coloca no ambiente. E outro fator importante é que o ideal é que a gente nunca coloque diretamente o pacote da nossa ração no chão. Por quê? A umidade também pode estar presente nesse chão, além de formar, as vilosidades do saco da ração, formar pequenos bolsões onde tem umidade e sujeira acumulada ali. O que eu quero dizer com isso? Se você colocar o saco no chão e depois de um tempo você levantar aquele saco, vai ter um monte de coisa preta, um monte de umidade que estava retida naquele bolsão que fez do plástico com o chão. O ideal sempre é você colocar, Giruzinho, o seu pacote de ração em cima de alguma coisa, por exemplo, em cima de uma cadeira, de uma mesa, de um pallet de madeira que seja, mas não é para deixar em contato direto com o chão por conta da umidade. Segundo fator muito importante da preservação da ração se trata da temperatura. Assim como manter em um lugar seco, vai estar colocando lá, manter em um lugar arejado. Por que deve se colocar no lugar fresco? As rações, elas também possuem proteínas na sua composição. Proteína, a gente pensa muito em carne, mas também tem proteína de fonte de origem de vegetais, por exemplo. De qualquer forma, toda ração que o seu animal vai comer vai ter algum nível de proteína. E as proteínas, elas são desnaturadas principalmente pela temperatura. Temperatura muito alta ou temperatura muito baixa. Normalmente temperaturas muito altas são o mais comum de você ter uma desnaturação de proteína. E o que é desnaturar? Vamos definir como, vulgarmente falando, que a proteína ela se quebra e ela morre, ela perde a função dela, ela perde o valor nutricional. Então, para você ter a preservação da proteína que está na composição da ração, você tem que guardar aquele alimento de uma forma que não tome elevadas temperaturas. Por exemplo, você compra a ração mais cara que tem, uma super premium da vida, e coloca ali do lado de uma janela que bate o sol o dia inteiro, ou coloca debaixo do sol. Gente, o calor, propriamente dito, ele vai desnaturar as proteínas que estão na ração e o seu animal vai estar comendo um alimento que não vai ter exatamente aquilo que se promete no rótulo, porque você guardou errado. Nossa, quanto pó, Giruzinho? O meu Gigi. Giruzinho? Você tá feliz, Giruzinho? Você tá contente, Gigi? O próximo fator que eu quero falar com vocês é sobre a luz e a claridade direta do sol. E é um dos fatores que com certeza as pessoas mais cometem erros na hora de armazenar a ração. Claridade é simplesmente como eu estou, com a luz artificial incidindo sobre eu e o Giruzinho. Então assim, só do fato da sua ração ter contato com a claridade, ela já acaba degenerando vitaminas e proteínas. No caso, é muito comum da gente ver em pet shop vendendo pote de ração transparente, além de que algumas rações vêm em embalagens transparentes. Gente, a embalagem transparente, ela permite
que a claridade e a luz incidam sobre aquele alimento e acabam degenerando vitaminas e proteínas. Então, se a sua ração do seu animal já vem numa embalagem transparente, saiba que aquela ração é de uma pior qualidade. E se você guarda a ração dos seus animais num pote transparente, por facilidade de manejo, você está cometendo um grande engano, porque você está estragando a ração de boa qualidade, guardando ela de maneira errada. E por fim, o último fator que eu quero falar é sobre a oxidação por meio do oxigênio no nosso ar. O oxigênio é necessário para todos nós aqui, a gente respira, o ar e etc. Contudo, a incidência direta desse oxigênio na ração do seu animal oxida a gordura. E com essa oxidação, você garante um sabor diferenciado para aquele alimento, né, GG? Vai, 3, 2, 1 e... Muito bom. Quando a gordura é oxidada, ela fica com uma espécie de sabor metálico. Esse sabor metálico pode atrapalhar os animais na hora da ingestão dos alimentos. Ou seja, quando o oxigênio do ar oxida os lipídios da ração do seu animal, aquela ração vai ficar com um sabor diferente. Muitas vezes um sabor que o animal não come. Não existe esse negócio de meu animal enjoou da ração. Se o animal parou de comer a ração, muito pouco provavelmente será porque ele enjoou, mas sim porque alguma coisa está alterada. Por exemplo, o gosto da ração. A pessoa vai lá, compra a ração, abre o pacote inteiro e deixa lá aberto para pegar todo dia. Ou, por exemplo, a pessoa abre o pacote, põe num pote de sorvete que não é vedado, não é bem vedado, e toda hora o oxigênio e toda hora o oxigênio do ambiente está contaminando aquela ração, oxidando a gordura daquela composição, e aí a ração que antes tinha um sabor ficou com outro sabor e o animal não quer mais comer. Agora que eu já dei uma boa introdução para vocês dos pilares de como armazenar a ração do seu animal corretamente, vamos falar do que não fazer e depois a gente vai falar do que fazer. Então bora mostrar para vocês alguns exemplos de potes que estão errados. Primeiro exemplo de pote que eu quero mostrar pra vocês é esse pote aqui, é um pote normal de cozinha, tá? Ele, se você pegar aqui, ele tem uma boa tampa, ele tem uma vedação de borracha, o que é muito interessante naquele sentido de não contaminar o ar exterior com o ar interior. Contudo, o principal problema desse pote é que ele é um pote transparente, gente. Lembrando, o pote não pode ser transparente. Qualquer alimento que você for armazenar dos seus animais, até mesmo o seu, se você coloca numa embalagem transparente, a claridade vai degenerar algumas propriedades, como as vitaminas e as proteínas que estão aqui dentro. Então esse pote aqui, ele é muito legal por conta da vedação, mas ele não vai ser indicado por conta de ser transparente. Se vocês conseguirem um pote que tenha essa vedação com essa trava e que seja um pote fosco, que a claridade não consiga ultrapassar, é um pote adequado. Contudo, esse aqui, por ser transparente, ele é descartado por nós, ok? Próximo pote também, esse aqui é um pote de vidro. O pote de vidro tem o mesmo problema do outro pote, que é um pote transparente. E também tem um quesito da tampa. É uma tampinha de girar, é um pouco melhor do que aquele pote de sorvete, contudo, ele ainda pode ter alguma contaminação. Então, de qualquer forma, o pote de vidro ou pote transparente de plástico não deve ser utilizado para armazenar a ração dos seus animais. E o último pote do que você não deve utilizar seria o pote de sorvete para a ração dos seus animais. O pote de sorvete, aparentemente, ele parece ser um bom pote para isso, porque ele é fosco, a claridade não incide. Contudo, o pote de sorvete ele tem a tampa frouxa. Reparem que se eu fizer isso aqui, você já vê que o pote não é totalmente vedado. Ou seja, toda hora o ar exterior está entrando e contaminando a ração que está aqui dentro. Conforme os dias vão passando, essa ração vai perder o sabor original e vai ficar com aquele sabor metálico de oxidação de gordura. Então, o potinho de sorvete ele não é adequado para você colocar a ração do seu animal. Agora que a gente já deu alguns exemplos do que você não deve usar, eu vou falar os exemplos do que você deve fazer, de como armazenar corretamente a ração do seu animal. A primeira coisa que vocês devem ter noção é que o melhor lugar para você armazenar a ração do seu animal é na própria embalagem de fábrica. Então assim, nunca compre a granel. Por quê? Toda embalagem de ração que vem da fábrica é uma embalagem cara, é uma embalagem pensada para preservar a qualidade daquele alimento. As indústrias gastam bastante dinheiro fazendo as embalagens das rações delas. Tanto que quando você resolve economizar dinheiro e comprar a ração a granel, você tá achando que você tá economizando dinheiro porque você tá comprando a mesma ração que vem no saco embalado de fábrica. Contudo, a ração a granel, mesmo sendo da mesma marca da ração de fábrica, ela não tem a mesma qualidade da ração que vem lacrada de fábrica. Por quê? Como eu já expliquei, se a gente não armazena a ração de maneira correta, livre de umidade, livre de claridade, livre de temperaturas elevadas, livre de oxidação pelo ar, você vai ter uma péssima ração.
E o que acontece? Quando as pet shops vendem a ração a granel, ela abre aquele pacotão enorme de ração de fábrica e coloca dentro de um pote bem grande e vai te vendendo por quilo, gente. Você nunca sabe quanto tempo que aquela ração tá ali naquele pote, sendo vendida a granel. Você tá tendo sempre uma contaminação de ar, que tá ali oxidando aquela ração, e sempre, normalmente, aqueles potes a granel são tudo transparente, e aí a claridade e a luz incidem naqueles grãos, e aí vocês vão ter uma completa ração horrível pro seu animal comer. Meu bem, é horrível isso. Horrível, 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 horroroso, horrível, um espanto, me faz mal. Então assim, nunca compre a granel, comprar a granel é furada, além de que também, né, muitos compraram a granel, eles vão colocando e enchendo aquele pote, e aí conforme vai descendo o nível, eles colocam ração nova em cima. Então normalmente, nos lugares onde a gente vende a granel, você vai ter uma contaminação de lote antigo com lote novo, ou seja, a pet shop colocou 2 lotes diferentes ou até mais de 2 lotes no mesmo pote para te vender a granel. E aí você nunca sabe o tempo que aquela ração passou lá. Então assim, vou comprar a granel, você tá comprando um alimento de péssima qualidade. E aí a pessoa resolve economizar, sei lá, R$10 comprando a granel do que comprando o pacote fechado. O pacote fechado vai ter todas as características do produto preservado. Diferente daquela ração a granel que tá lá na pet shop e você nem sabe quanto tempo que aquele negócio tá lá. E aí você compra o pacote, a pessoa coloca num saquinho e te dá na mão. Isso aí é criminoso. Não compre ração desse jeito para seus animais. Isso vale para cachorro, para gato, para calopsita, etc. Voltando aqui. Como eu já disse, o melhor lugar para vocês deixarem a ração dos seus animais é na própria embalagem de fábrica. Para isso eu peguei aqui uma ração da Mega Azul, tá? Essa aqui é a ração Mega Azul Soft, o Nat que come. Esse aqui é o Jeruzinho, tá? O Nat é o sósia do Jeruzinho, irmão gêmeo, literalmente. Mas voltando aqui ao assunto, gente, a Mega Azul, ela tem uma embalagem pensada para preservar a qualidade da ração que tá aqui dentro. Ou seja, se vocês abrirem, vou tentar abrir aqui para vocês poderem ver. Vão ver que tem um plástico laminado aqui dentro. Esse plástico laminado, ele é feito especialmente para preservar a qualidade da ração. Ou seja, não deixa que a claridade passe. Além disso tudo, a embalagem da Mega Azul vem com Ziploc. Esse Ziploc é essencial para não deixar o ar exterior contaminar o ar que está interior da ração. Então a embalagem da Mega Azul, ela é pensada para preservar a qualidade do alimento. Evita a claridade, evita a contaminação de ar, evita a umidade, porque querendo ou não, isso aqui está sempre fechado. Então assim, o pacote da ração é o melhor lugar para você armazenar. Agora eu vou dar uma dica para vocês que é referente a quanto que você deve abrir desse pacote. Querendo ou não, toda vez que a gente abre o pacote da ração, mesmo sendo um pacote de fábrica, a gente está contaminando ele com ar exterior para dentro da ração. Então, quanto menos a gente abrir uma embalagem, melhor para a ração que está aqui dentro. Então assim, essa aqui é a ração da Mega Azul e ela vem no Ziploc daqui até aqui. Ao invés de eu cortar tudo e ficar abrindo tudo toda vez, eu prefiro cortar apenas a bordinha. Porque assim, eu faço uma pequena abertura na ração toda vez, eu abro só um pouquinho, ponho a quantidade que eu quero e depois eu já vedo com o Ziploc. E assim eu tenho uma ração mais... E assim eu tenho uma ração preservada por mais tempo, que tem mais qualidade para o meu animal comer. Então é uma dica que eu dou para vocês. Se vocês adquirirem, na verdade toda a linha Mega Azul, ela normalmente é assim, né? Tem um pacote e tem um Ziploc. Se vocês adquirirem qualquer ração da Mega Azul, a dica é cortar só uma pontinha e abre só a pontinha para não contaminar toda hora a ração que tá aqui dentro, ok? Outra dica também do que vocês podem fazer é depois que abrirem sua pontinha, vocês podem passar uma fita por cima ou colocar um prendedor para ajudar a evitar que esse Ziploc fique abrindo toda hora. Então, 2 princípios básicos é manter de preferência na embalagem de fábrica e segundo, abrir menos possível a embalagem para poder preservar o alimento que está aqui dentro. Outro exemplo de embalagem agora é a embalagem da Nutrópica. Aqui, gente, tá ruído porque foi o coelho que pegou a ração, o Rogerinho roeu a caixa, mas enfim. Essa aqui é uma caixa da Nutrópica estrosada de canário, do Eusébio, tá? De qualquer forma, a Nutrópica normalmente ela vem com a caixa de papelão, e se vocês abrirem a caixa de papelão, aqui dentro tem um plástico laminado.
Esse plástico laminado, ele também é pensado para preservar a qualidade da extrusada que está aqui dentro. Esse plástico laminado, como eu já comentei no pacote da Mega Azul, ele é pensado para que a claridade não entre dentro do pacote e não contamine a ração. E também a dica que eu tenho para vocês é vedar esse saquinho depois com uma fita crepe, por exemplo. A fita crepe vai ajudar que menos ar fique contaminando a ração. Se você apertar aqui, vocês percebem que tem ar aqui dentro. Esse ar está preservando a qualidade da ração. Outra coisa também, tá aqui o pacote da Nutrópica. Como eu já disse, o segundo fundamento é você furar o menos possível o pacote da ração. Então aqui, por exemplo, a única parte que tá cortada é essa pontinha aqui. O resto do pacote da Nutrópica não tem nada furado. Então eu sempre evito ficar cortando demais o pacote. Ao invés de passar a tesoura em tudo aqui e ter uma boca enorme, eu corto só a pontinha e tento vedar ela o máximo possível depois com uma fita, porque assim eu garanto que meu alimento vai estar melhor para o meu animal comer. Eu vou mostrar agora o último exemplo de embalagem de fábrica e depois eu vou falar como é que você guarda em recipientes adequados, tá? Sem ter que colocar no pacote de fábrica. Essa aqui é a papinha de calopsita da marca da Nutral. Essa aqui, no caso, eu tive que cortar de uma vez, porque papinha é meio ruim de você ficar jogando de pouquinho, né? Então aqui, eu vou abrir para vocês verem. Também é uma embalagem pensada para manter a qualidade do alimento, não tem incidência de claridade que passe por essa embalagem. E também a papinha da Nutral vem com ziplock que vocês fecham. E o ziplock ele ajuda a preservar o ar que está aqui dentro, então é uma excelente embalagem. A gente nunca deve ficar repassando a papinha da embalagem de fábrica para um pote. A gente sempre deve optar em manter as papinhas farinhadas, extrusadas na embalagem de fábrica, porque são pensadas para isso, ok? Agora que já falei sobre o ideal, vamos falar sobre o segundo ideal, que não é tão ideal assim. Normalmente é para quem tem que comprar grandes volumes de ração, ou seja, a pessoa vai lá comprar 7,5 kg, 10 kg, 5 kg e querendo ou não, quanto maior o pacote, mais difícil de você ficar abrindo e fechando toda hora. Então agora eu vou dar os exemplos de como armazenar ração de quem compra grandes quantidades de alimento para os seus animais. Como vocês já sabem, aqui em casa eu tenho muita calopsita, são 8 calopsitas, elas comem pra caramba. Então aqui eu sempre acabo comprando pacotes de ração maiores do que 1 kg. Então normalmente é 5 quilos, tinha época que era a ração de 7,5 kg. De qualquer forma, né, GG? Você comprou um saco de 5 quilos, não é adequado você ficar abrindo aquele saco toda hora e vedando, porque querendo ou não, toda vez que você abre, você contamina aquela ração. Então, por exemplo, uma coisa é você abrir toda hora um pacote de 350 gramas, que logo o animal vai comer. E outra coisa é você ficar abrindo um sacão de 5 quilos que a calopsita vai demorar 1 mês e tralalá, 2 meses para comer. Então o adequado é que vocês peguem, por exemplo, esse sacão de 5 quilos, peguem 1 quilo, coloquem em um pote e os outros 4 quilos vocês vedem muito bem o pacote de ração, tá? No caso, esse aqui é o pote que eu uso para as minhas calopsitas. É um pote que ele é bem vedado. Ele tem aqui uma borrachinha que veda muito bem. Eu vou abrir ele pra vocês poderem ver. Então aqui abri o pote das minhas calopsitas pra vocês poderem ver, gente. É um pote que ele é preto e é um pote bem grosso, é um pote fosco. Esse pote evita que a claridade passe e contamine a ração deles. Além disso tudo, eu procuro colocar pequenos volumes aqui dentro. Por quê? Quanto menos ração eu colocar em um pote secundário, que não seja na embalagem de fábrica, melhor vai ser. Por quê? Se você fica tirando grandes volumes da ração da embalagem de fábrica, aquela ração que você guardar num pote nunca vai ser tão boa quanto a ração que tá na embalagem. Então eu sempre evito ficar colocando muitos volumes. Então, sei lá, comprei um saco de 5 quilos de Nutrópica da calopsita, coloquei 1 quilo aqui dentro, porque aí eu vou usando esse 1 quilo em menos de 30 dias. O adequado é toda a ração de vocês ser consumida em 30 dias. Se vocês compram volumes maiores de ração, o adequado é que a maior parte da ração fique na embalagem e a quantidade que você coloca no pote seja consumida em até 1 mês, ok? Então aqui, GG. Essa aqui é a ração, girozinho. Sente o cheirozinho. Então toda vez que vocês forem procurar um pote para guardar a ração de vocês, o adequado é que esse pote seja de preferência preto, mas que ele seja fosco para que a claridade não passe sobre ele. Aqui a tampa também é uma tampa fosca, então a claridade não passa. E que esse pote tenha uma tampa bem vedada. Outro exemplo seria vocês colocarem a ração de vocês numa lata. A lata é uma opção interessante porque ela faz um vácuo. Você abre, ela faz um...
querendo ou não, ela faz uma selagem muito boa, assim como a borracha dos potes. Então, se você tem um pote com borrachinha ou se você tem uma lata, é o adequado para você fazer para sua calopsita ou para o seu cachorro. E o terceiro exemplo que eu quero dar para vocês agora é como é que eu devo manter esse saco de ração de 5 quilos. Por exemplo, você vai lá, comprou de 5 quilos, 1 quilo você colocou no pote ou na lata, e o que você faz com os outros 4 quilos de ração? Como é que você deve guardar? Tô aqui então com o pacote do meu gato. Ai, pesado. É uma caixa que tem a lacra e é uma caixa preta. Essa caixa preta é essencial para evitar claridade e as travas são muito interessantes para evitar que outros animais mexam na ração dos seus bichos, né? Como aqui em casa tem muito bicho pet e também muito bicho da natureza, é complicado eu ficar deixando o pacote de ração assim, livre e solto. Porque sempre, sei lá, um rato mexe, cachorro mexe, então é sempre legal manter em caixas. E é uma dica que eu dou pra vocês. Porque a caixa, querendo ou não, ela é uma barreira a mais e ajuda a proteger a ração de vocês, principalmente contra a umidade. Então quando você coloca dentro de uma caixa o saco de ração, ajuda, ok? Agora eu vou pegar o saco de ração pra vocês verem como é que se guarda. Esse aqui é o saco de ração do meu gato, tá? Como é que eu vedei ele? Lembrando, esse saco tá pesado. Os princípios da gente armazenar a ração do jeito correto são manter de preferência na embalagem de fábrica e o segundo, cortar o menos possível a embalagem para poder evitar contaminação. Aqui eu tô com o saco de ração do meu gato para poder explicar para vocês. Esse aqui é o pacote de ração do Fran, tá? É um pacote grande, então é inviável que eu fique abrindo esse pacote toda hora para pegar ração para ele diariamente. Como eu já disse, quanto menor a incisão no pacote de fábrica, melhor é para armazenar essa ração. Então, por exemplo, tá aqui o saco do Fran. E aqui, nessa beiradinha, foi aonde eu fiz um pequeno corte com a tesoura. E depois eu passei uma fita adesiva por cima. A fita adesiva é para vedar. Antes de fechar com a fita, o que a gente faz? A gente pega esse saco, dobra bem e aperta, tirando todo o ar que está dentro da ração, o máximo possível. A gente vai meio que embrulhar essa ração a vácuo. Depois que a gente tirou o excesso de ar, a gente passa a fita na incisão e depois uma dica que eu dou pra vocês é pegar o saco, dobrar ele e apertar com fita de novo. Ou seja, ele tá vedadinho desse jeito e aqui em cima também. Na incisão que eu fiz, com a fita ali diretamente e depois com o saco dobrado. Aí eu pego esse saco de ração enorme e coloco dentro da caixa preta dele. No final, a ração fica guardada desse jeito. Acho que eu bati na lapela. Galera, esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você tem interesse em adquirir a nossa proteção de ombros, o link tá aqui embaixo na descrição. Se você também tem interesse em cuidar melhor da sua calopsita, saber tudo sobre alimentação, bem-estar animal e gaiola, o link do nosso curso também tá na descrição. Né, Giruzinho? Falha. Um beijinho, né, Gigi? Um beijinho pra todos vocês e tchau, tchau!